Recentemente, nós nos deparamos com uma notícia muito triste de um adolescente de 14 anos que assassinou os pais e o seu irmãozinho de 3 anos de idade, que estava prestes a fazer 4 anos. Nesse acontecimento, a gente enxerga alguns sinais bem importantes que nos levam sim a pensar num transtorno da personalidade antissocial, também conhecido como psicopatia. Contudo, eu vou trazer aqui para você alguns pontos para a gente avaliar, para a gente ter cuidado em relação a essa fala. Mas eu quero também deixar muito claro que não se trata de uma avaliação psicológica, não se trata de uma avaliação profunda, até porque as informações que eu possuo são as mesmas informações que vocês também possuem, vindo aí de noticiários, tá certo? Então a gente vai apenas olhar para esse caso, até para trazer um nível maior de esclarecimento social, mas com o cuidado de que a gente não está dando nenhum diagnóstico aqui, tá bom? E aí eu quero levar você a entender o seguinte: existe um grupo de transtornos mentais que é os transtornos disruptivos do controle do impulso e da conduta. E dentro desse grupo existem transtornos como o transtorno opositor desafiante, existe o transtorno da conduta, existe o transtorno explosivo intermitente e existe também o transtorno da personalidade antissocial, tá? Tem outros transtornos que não se encaixam em hipótese alguma dentro da questão aí desse garoto. Um ponto importante também é que o transtorno da personalidade, apesar de fazer parte desse grupo, ele está em outro lugar, digamos assim, né, do DSM, que é o transtorno, que são dos transtornos da personalidade. Então, isso diz algo muito importante para a gente, que eu vou trazer um pouquinho lá na frente. E aí, diante de todos esses transtornos que eu citei, o que mais se parece, né? O que mais tem indícios da possibilidade de estar acontecendo com esse adolescente é o transtorno da conduta. E eu vou trazer para você alguns sinais, alguns critérios que apontam para isso, tá bom? Então, o primeiro critério é que o transtorno da conduta ele é um padrão repetitivo e consistente em que são violados os direitos de outras pessoas e também as normas sociais relevantes. O que a gente percebe aqui? Um direito básico que também aí a gente vai tratar como uma norma social é o cuidado à vida. E o cuidado à vida, o direito à vida dos pais desse adolescente e também do seu irmão foi tirado deles. Então a gente já percebe uma violação de um direito muito importante, que é o direito à vida. Existem alguns especificadores. Gente, eu quero lembrar que eu estou trazendo só um apanhado, tá? Então tem muito mais informação, tem muitos outros critérios que existem, mas só para a gente fazer uma ligação exatamente com o caso. Então, existe um especificador também muito importante, que é a falta de culpa ou de remorso, e isso é percebido no caso do adolescente. Um delegado, ele aponta ali que ele relatou de fato que não sentiu nenhum remorso. Quando ele é questionado, por que você não fez isso com você? Ele disse que teria coragem de fazer também. Afinal de contas, ele fez com o pai, ele teve coragem de fazer com o pai, de fazer com a mãe e com o irmão. Então a gente percebe, e ele também foi perguntado se ele tinha alguma culpa, né? Se ele sentia remorso, se ele estava arrependido daquilo que ele fez, e ele relata que não estava arrependido. Então a gente também vê um especificador muito importante aqui do transtorno da conduta no caso desse adolescente. Diante disso, a gente percebe também uma falta de preocupação com as consequências da atitude que ele teria, né? Talvez haja uma preocupação em relação de como isso pode soar para ele, como isso pode reverberar, o que vai acontecer com ele, mas não em relação ao que isso vai trazer de consequência para a vida de outras pessoas. Um segundo especificador é a insensibilidade e a falta de empatia. Então, pessoas com esse transtorno é visto como frio e desinteressado. Ele realmente não está preocupado com o que vai acontecer com o outro. Ele simplesmente
por seus motivos, aí ele vai fazer aquilo que deu na telha dele de fazer. O terceiro especificador é o afeto deficiente, né? A gente percebe ali uma falta de afeto, uma falta de emoção relacionada àquilo que ele fez. E aí nesses casos, a gente pode falar que a pessoa ela tem a facilidade de ligar e desligar emoções. Muitas vezes ele pode manipular essas emoções de acordo com os resultados que ele pode vir a ter, certo? Então, ele pode até apresentar uma emoção, apresentar até mesmo uma sensação de remorso, de culpa, voltando um pouquinho lá atrás, para se beneficiar. Se ele percebe que ele vai ter grandes prejuízos, que coisas muito ruins podem acontecer com ele, ele pode até fingir isso, mas ainda não foi o caso aí do garoto. Mas quando a gente vai falar de transtorno da personalidade antissocial, como estamos falando de um transtorno da personalidade, gente, não pode ser feito um diagnóstico antes que essa pessoa faça 18 anos de idade, certo? Mas tem um ponto muito importante. Geralmente, pessoas com transtorno da personalidade antissocial, o antigo psicopata, elas têm um histórico de transtorno da conduta antes dos 15 anos de idade. E esse garoto tem o quê? 14 anos de idade. Então, o diagnóstico de personalidade antissocial só pode ser dado a partir dos 18. Contudo, o transtorno da conduta está intimamente associado com o transtorno da personalidade antissocial. Em resumo, o que a gente vê? A gente vê indícios muito significativos de que sim, esse garoto, ao fazer 18 anos de idade, ele possa receber esse diagnóstico. A grande problemática que a gente tem é que a atitude que ele teve agora não vai refletir, né, na sua maioridade penal, não vai refletir em consequências quando ele tiver maior de idade. Então, realmente é um caso extremamente brutal, é um caso muito triste, mas ao mesmo tempo, enquanto psicóloga, eu preciso dizer que esse garoto, ele precisa sim de um acompanhamento, ele precisa de um suporte para lidar com esse transtorno, entende? Não estou dizendo de fato que ele tem um transtorno, mas a gente não pode falar de psicologia, não pode falar de transtorno mental apenas olhando as consequências daquilo que ele fez. E, claro, são desastrosas, são assim de uma dor, né? Especialmente para a avó dele e outras pessoas, que é assim incalculável de fato. Mas, por outro lado, a gente também precisa ressaltar que a gente está falando de um adolescente e que o ideal é que ele receba um tratamento adequado, apesar de se tratar aí de um transtorno da personalidade, né? Pensando lá no futuro, e esses sintomas eles vão permanecer, dificilmente eles vão ser tratados da maneira mais adequada aí. Enfim, são muitas questões, são muitos pontos. Eu quis trazer esse outro ponto aqui para vocês, mesmo que cause muita controvérsia, porque não dá para ser psicóloga e não olhar as duas partes, não olhar os dois lados, tá certo? Mas conta para mim aqui nos comentários o que você achou desses pontos que eu trouxe, se faz sentido para você, né? Qual deveria ser a conduta mais adequada aí no caso desse garoto? Quero saber muito a sua opinião. Não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal para me acompanhar e saber muito mais sobre o universo dos transtornos mentais.